Pessoal, eu vou resolver a questão 20 da página 477. Pedia para encontrar o x em diferentes casos. Vamos olhar cada um deles. Era sempre usar tangente, seno, cosseno de 30, 60, 45 graus. Então, no primeiro caso, a gente percebe nesse triângulo A que o x é um dos catetos e 8 raiz de 3 é outro cateto. Então, sabendo que a gente tem dois catetos aí que a gente quer usar, a melhor relação que a gente poderia escolher é a tangente. Então, a tangente de 60 graus seria 8 raiz de 3 sobre x. Então, foi exatamente o que eu escrevi aqui. Tangente de 60 seria 8 raiz de 3 sobre x. Mas a gente já sabe que a tangente de 60 tem que ser raiz de 3. Então, a gente faz essa igualdade, passa o x multiplicando e o raiz de 3 dividindo. Então, no final das contas, a gente tem que x é igual a 8. No item B, a gente tem um triângulo com um ângulo de 45 graus, outro de 90, e a gente tem o cateto oposto a 45 dado, e a gente quer descobrir a hipotenusa. Então, para esse caso, a razão que mais vale a pena a gente usar é a razão do seno. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 graus é igual a 6 sobre x, só que a gente sabe que o seno de 45 graus, assim como o cosseno de 45 graus também, é raiz de 2 sobre 2. Então, se a gente multiplicar cruzando, a gente teria x vezes raiz de 2 e 2 vezes 6, que é 12. Então, x no final das contas é 12 sobre raiz de 2, e aí racionalizando isso, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, a gente chega em 12 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 6 raiz de 2. Depois no item C. No item C a gente tem de novo um triângulo retângulo com ângulos de 45 graus. E aí agora a gente tem a hipotenusa e um dos catetos. Eu posso escolher o que eu quero fazer, se eu quero fazer o seno desse ângulo ou se eu quero fazer o cosseno desse ângulo. Não vai fazer a menor diferença no final das contas, porque o ângulo é igual e o seno e o cosseno de 45 graus são iguais. Então, eu vou pegar o seno desse 45, então x sobre 6 é igual ao seno desse ângulo, e aí, portanto, o x, quando eu passo esse 6 multiplicando o raiz de 2 sobre 2, que é o valor do seno de 45 graus, eu chego em x igual a 3 raiz de 2. No item D, a gente tem um triângulo agora com um ângulo destacado de 30 graus, um cateto x oposto a esse 30 graus e a hipotenusa 11,5. Então, mais uma vez, vale a pena a gente fazer o seno, só que agora de 30 graus. Então, o seno de 30 graus seria igual a meio, que eu já coloquei aqui, e seria igual também a esse x sobre essa hipotenusa. Então, x sobre 11,5. E aí, fazendo essa multiplicação, ou seja, passando esse 11,5 multiplicando o meio do seno de 30, a gente fica com 11 sobre 4, então, no final das contas, x é igual a 11 quartos. Depois o item E. O item E tem um triângulo retângulo com um ângulo de 60 graus, o cateto adjacente é o que a gente quer descobrir, e a gente tem a hipotenusa. Então, para essa situação, vale a pena fazer o cosseno. Então, o cosseno de 60 graus a gente sabe que vale meio. Então, x, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, x sobre 9, é igual a meio, e aí, portanto, x é igual a 9 meios. E aí, por último, o item F, a gente tem aqui um trapézio, e esse trapézio está dividido em dois triângulos retângulos. Então, o primeiro triângulo retângulo era esse aqui, o raiz de 10, raiz de 2 e y, e aí tem um outro triângulo retângulo aqui. Percebam que nesse primeiro a gente não tem ângulo algum, mas a gente tem dois lados e ele é um triângulo retângulo, então a gente continua podendo usar Pitágoras para resolver esse y, que na verdade ele não pediu, né? Eu marquei esse y justamente para poder depois verificar qual é esse valor de x. Como eu tenho um ângulo aqui, eu preciso de pelo menos um desses valores para conseguir descobrir o x. Então, delimitei esse y, vou fazer aqui o Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então, raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado tem que ser igual a y ao quadrado, que é o que está escrito aqui. E raiz de 10 ao quadrado dá 10, raiz de 2 ao quadrado dá 2, então no final a gente tem 12. A raiz quadrada de y ao quadrado dá y, e a raiz quadrada de 12 dá a raiz de 12. Raiz de 12 a gente sabe que é igual a 2 raiz de 3. Então essa hipotenusa mede 2 raiz de 3. Só que agora eu vou olhar para esse triângulo retângulo aqui de cima. Então essa é um cateto adjacente ao 30 graus, e a gente tem o x, que é a hipotenusa desse novo triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer é justamente o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, então y sobre x tem que ser igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2.
Então, raiz de 3 sobre 2 seria igual a 2 raiz de 3, que é o valor que a gente encontrou para y, sobre x. Quando a gente multiplica isolando x, a gente chega aqui, x é igual a 4.